Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Nós acabamos de chegar no final do livro de Juízes, que foi o nosso último episódio. Neste episódio, nós vamos começar a leitura do livro de Ruth. É um livro curto, é um livro pequeno, tem 4 ou 5 capítulos, então fique aí e nos acompanhe para você também poder ter umas reflexões, uns aprendizados e pensamentos em relação ao nosso manual de vida, que é a Bíblia. Mas antes de começarmos a leitura de hoje, vamos às reflexões dos últimos capítulos do livro de Juízes. No livro de Juízes nós vimos diversas histórias, e agora nesse ponto final nós vimos a história de Sansão e Dalila, de Mica e da tribo dos Benjamitas. O que nós podemos ver nessas histórias que fica bem claro? É fundamental e muito importante a obediência na voz de Deus. Ou seja, Deus te dá algo, Deus te presenteia com algo. Você deve a Ele. Então faça aquilo que Ele pede. Lembra da pergunta como você escuta a voz de Deus? Então, remete a justamente isso. E a partir disso, como nós podemos perceber, se não for feito, tem consequências. Se fizer, também tem consequências. Só que se as consequências vão ser boas ou más para você, vão ser as suas atitudes que vão dizer. Então, na história de Sansão nós podemos ver isso. Na história de Mica, que ele encontra outras pessoas, nós podemos ver isso. Na história dos Benjamitas também, que fizeram coisas, vamos dizer assim, que nem pode-se dizer humanas, né? Com outra pessoa de outra tribo, também gerou muitas consequências que levou a quase a destruição da tribo. E vou estralar o pescoço, tá? Se você ouviu aí, parabéns. E o que nós podemos ver? Que nem sempre isso ficou muito claro na história de Sansão. As pessoas que estão do nosso lado vão querer nosso melhor. Às vezes são pessoas que estão ali por interesse e querem nos sabotar de algum jeito. Foi isso que nós vimos na história de Sansão e Dalila, né? E pelo contrário, na história de Gibea, onde ele estava peregrinando lá pelas tribos e tal, e um velhinho ajudou ele. Então, nós vimos os dois opostos aí na história. Só que, o que nós podemos ver? Todas as atitudes de negatividade, de prejudicar os outros, vão acumulando como se fosse uma dívida. E uma hora, uma dívida tem que ser paga. E o que acontece, pelo menos na história dos Benjamitas? A tribo começa a ser destruída pelas outras nações. Porém, agora vem o magnífico. Pela misericórdia de Deus, após toda a guerra, toda a destruição que causou a atitude de alguns dos povos dos Benjamitas, a tribo foi destruída, mas pela misericórdia de Deus, foi, vamos dizer assim, induzida a ser restaurada essa tribo, para que a nação de Israel não ficasse em falta, né? Então, uma coisa que nós podemos tirar muito interessante: todos nós, eu, você, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua avó, seu neto, seu bisneto, seu cachorro. Cachorro não. Mas todos nós somos falhos. Cachorro eu já não sei dizer, mas todos nós somos falhos. Mas, quanto mais rápido a gente reconhece isso, mais a gente evita de perder aquilo que Deus nos deu e aquilo que nós conquistamos. Porque adianta querer conquistar as coisas para se sentir melhor que os outros? Não. Adianta querer conquistar algo para esnobar os outros? Não, ninguém é melhor que ninguém. E assim, lembra que toda atitude negativa, toda
ação negativa, no momento não vai dar nada, você pode se beneficiar, beleza. Mas depois, como nós vimos no livro, não só no de Juízes, mas nos outros também, a conta chega. E quando a conta chega, meu amigo, você vai ter que pagar ela integral. Mas, pela misericórdia de Deus, você vai ter a opção de mudança. E aí você vai decidir o que você vai colher daqui a um tempo. Tudo bem? Então vamos para a leitura de hoje. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas terem acesso. Caso você tenha alguma ideia, queira bater um papo, ter algumas reflexões sobre a Bíblia, estamos também total abertos e dispostos a aprender com você. Tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar. Livro de Ruth. Vamos respirar primeiro, né? Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambas, Malom e Quilion, ficando assim essas mulheres desamparadas, dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E a beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesses filhos, esperá-lo eis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousarem à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: Não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar.
Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos moabes, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. Ruth vai rabiscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Limeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhou as espigas do campo após as segadoras, e caiu-lhe em sorte uma parte do seu campo em Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor esteja convosco. E disseram-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora. E não sei um pouco que esteve sentado em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conheceste, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas crias. E sendo já hora de comer, disse-me Boaz: Achegar-te aqui, e come o pão, e molha tua boca no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até entre as gavelas deixe-a colher, e não lhe aborreçais. E deixe cair alguns punhados, e deixe-os ficar, para que as colha, e não a repreenda. E esteve apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-a, e veio à cidade, e viu a sua sogra que o tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejava depois do que fosse. Também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à tua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e eu dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi sua sogra:
Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite pedejarás a cevada na eira, leva-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás o pé, e te deitarás a ele, e te farás saber o que deves fazer. E ele lhe disse: Tudo quanto me disseres. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de sua meda. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e deitou. Boaz promete a Ruth casar com ela. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és um remidor. E disse ele: Bendito seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima, porém se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois deitado aos seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mão dele. E ele teve mão nele, e ela teve mão nele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e las pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: Quem és tua filha? Quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. Boaz casa com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ao passado, Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desvia-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões das cidades e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se há de redimir, redime-a. E se houver de redimir, declaro-me, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que o redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomaste a terra da mão de Noemi: Também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher de defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não há poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quando a remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel.
Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado entre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunho. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efrate, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ruth dá à luz, Obed, avô de Davi. O bagulho é louco, né? Pra você ver como uma mulher que casou, perdeu o marido, foi fiel a estar com a sogra, ajudar a sogra, casou, e agora a gente vê que o cara é avô de Davi. Ou seja, a gente vai chegar toda na genealogia até chegar a Cristo. Vai ser muito doido, muito doido. Ruth dá à luz Obed, avó de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ela entrou a ela, e o Senhor lhe concedeu, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e pôs o seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram-se Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão. Esrom gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Chegamos ao final do livro de Ruth, pequenos capítulos. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar o vídeo. E vejo você numa próxima. Até mais!